Vamos voltar aqui para a matéria do Glenn e do Serapião, porque a coisa vai piorando, viu, Luiz Arthur Nogueira? Você já deve ter lido aí. Não bastasse, olha, vai entrar uma faxineira nova em casa, vasculha a vida dela aí na assessoria de combate à informação do TSE. Isso é institucional? Nem a pau, Juvenal, já diria a velhinha da Sadia, né? Nem a pau, Juvenal. Mas fica lá, aí veio o Barroso, né? Tem um convênio de troca de informação, chupando a balinha dele, né? Do TTF, com o ETF, né? Mas não tem nada disso. Porque, veja, trabalhar, fazer RH para casa dele não é propaganda eleitoral e muito menos tratar do caso da filha dele que recebeu um trote, como todo brasileiro recebe. Milhões, dezenas de milhões de brasileiros passam por que a sua filha passa todo santo dia. E ninguém viola, por mais revoltante que seja sofrer um golpe e ficar o golpista impune, ninguém viola a Constituição, o Estado, do jeito que Vossa Excelência viola. Bom, agora com a mulher do ministro. Sabe o que aconteceu? Eu vou contar para vocês. No dia 10 de outubro, o Wellington Macedo, o policial, liga para o Taca-lhe Ferro. Sabe por quê? Porque chegaram 2 encomendas pelo correio na casa do Moraes. Chegou 2 encomendas lá. Olha o nível. Aí ele manda mensagem. Enviaram 2 encomendas para a esposa do ministro. E ela não sabe o que é, não sabe de onde veio, disse o PM. Aí o Talhaferro pergunta, enviaram para São Paulo? E o policial responde, chefe pediu, é bem meu tribal, né? Chefe pediu para tentarmos levantar, consegue me ajudar, por favor? Aí o Taca-lhe Ferro vai lá e ajuda, né? Também em outubro tem a seguinte mensagem do Taca-lhe Ferro, aspas, o ministro me passou 3 prints de uma pessoa ameaçando ele e sua família e pediu para eu ver com você, se consegue localizá-la, por favor. O PM pedindo pro Talhaferro, o Talhaferro cumpre. O Talhaferro também é bem o Taca-lhe Ferro, né? Veja, a Assessoria Especial de Combate à Desinformação é para atuar no caso de propaganda eleitoral ilícita. Ó, onde está a institucionalidade? Não é? Está na casa do Zé Abreu, você não viu nem eu. E ainda tem muito mais aqui, ó. O PM então solicitou a produção de um relatório sobre a pessoa responsável, etc. Aí você vai montando as coisas. A eficiência de Talhaferro em atender os pedidos feitos pelo segurança de Moraes rendeu elogios a ele. Olha que bacana. Em 11 de novembro de 2022, após fazer mais um levantamento de informações, Taca-lhe Ferro recebeu 2 mensagens do Wellington, do PM. A primeira, parabéns pelo excelente trabalho. Você tem vida longa com o chefe. Depois, na noite de 16 de novembro, o PM pediu novamente ajuda ao assessor do TSE, após Moraes receber mensagens com ameaças pelo WhatsApp. O ministro está recebendo centenas de mensagens no Zap. Deve ter vazado o número dele. Oh! Na manhã seguinte, Talhaferro já enviou um relatório sobre o vazamento, com a seguinte conclusão. Foi possível identificar que ocorreram consultas em nome do senhor ministro Alexandre de Moraes, etc. e tal. Até a mulher, hein, Geisiane? Chegou uma encomenda em casa, não sei o que é. Vou ligar para produzir um dossiê. Exatamente. Agora, sabe o que eu tô achando interessante disso? É que demonstra que eles têm medo. Se eles têm medo, eles sabem que estão fazendo coisas que não são lícitas do ponto de vista da Constituição. Porque eu não tenho medo, se chegar uma encomenda na minha casa e eu não sei o que é, eu vou abrir para descobrir o que é, não vou acionar nada, nenhum órgão, né? Eles sabem. Então, assim, a gente sempre fica nessa de que eles são muito poderosos, eles são ditadores. Alexandre de Moraes, ele é, assim, ele tem todo o perfil do ditador.
A gente sabe que ele está usando as instituições para caçar, para punir, e não só isso, ele usa as instituições de maneira cruel mesmo, porque eu pergunto de novo o que ele considera uma ameaça, mas ele usa assim com requinte de crueldade essas instituições para punir as pessoas, mas ao mesmo tempo a gente sabe que ele não pode andar na rua, porque se ele andar na rua, o povo de maneira legítima vai com certeza não aprová-lo, né, que a gente vê aí que quando eles saem em aeroportos e tal, sempre alguém fala alguma coisa ali e tal, porque não aprova esse tipo de comportamento, porque sabe que essas pessoas estão vilipendiando o Estado democrático de direito do brasileiro. E eles sentem isso, eles sentem essa pressão. A grande questão é, ao sentir a pressão, eles fazem ainda pior, né? Porque usam todo o aparato estatal brasileiro em prol de uma família. É isso que a gente está vendo. Imaginem só vocês se fosse qualquer pessoa da direita fazendo alguma coisa semelhante a isso. Todas as manchetes estariam incendiadas agora nesse momento. E a gente não vê essa reação na opinião pública, da gravidade que é a coisa de um cara protegendo ali a esposa, a filha, mas de uma maneira completamente vilipendiada em relação ao que são as estruturas brasileiras. E o pior, quem falar a respeito disso automaticamente entra na tal da categoria da desinformação, automaticamente entra na tal da categoria que é um ataque às instituições democráticas, automaticamente entra na categoria de desinformação. Então, é o nosso ponto principal desde o começo. Não é desinformação, não é fake news, não é ataque. Na verdade, é o povo querendo que os seus representantes falem por ele. Na verdade, é o povo querendo que o seu poder, que a sua legitimidade de poder tome conta do que é o Brasil. É a democracia, na prática. Não é magia, é tecnologia. Valendo lembrar só que a segurança dos ministros é feita pela Secretaria de Segurança do STF. Os ministros têm policiais que atuam como seus seguranças e eles são cidadãos. Se alguém comete um crime contra eles, essa pessoa tem que responder na justiça. Tem que haver todo o procedimento normal. Não é porque são ministros que eles podem fazer o que bem entenderem. Investigar, denunciar, julgar e aplicar punição. Isso só acontece nas ditaduras, tá? E vale lembrar aqui também que esta matéria de hoje, do Glenn e do Serapião, revelam o seguinte: o ministro soube que alguém ia visitar o prédio dele. Não sei se ia visitar um vizinho ou fazer um serviço no prédio. Ele mandou o taca-lhe-ferro fazer um relatório sobre a pessoa. Porque um sujeito vai entrar no prédio hoje. Levanta a ficha do sujeito. Vê se isso é possível. E vale aqui um destaque, aspas, para o desembargador Ayrton Vieira, tá? Demonstrando que isso não é uma conversa informal. Demonstrando que isso fere a institucionalidade, todos eles sabiam que estavam cometendo malfeitos. Sim. A frase é a seguinte, para eu encerrar esta atualização de hoje, tá? Eu vou abrir aspas para para o juiz auxiliar do gabinete do Moraes no STF e desembargador. Aliás, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deveria se pronunciar. O Tarcísio também deveria se pronunciar, porque este sujeito, Ayrton Vieira, recebe o seu salário do Estado de São Paulo. Sem dúvida. Ele é um desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Olha o que ele diz, aspas. Formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada. Digamos assim, como um juiz instrutor do Supremo, no caso dele, né, manda um pedido para alguém lotado no TSE, e esse alguém, sem mais nem menos, obedece e manda um relatório. Entendeu? Fica chato. Ô Pavinato, no auge da minha ignorância jurídica, isso no limite é formação de quadrilha. Se fosse alguém pego na Praça dos Três Poderes, porque estava vendendo sorvete no 8 de janeiro, não encontrassem nada contra ela, seria formação de quadrilha. Agora, como aqui está tudo muito provado, e ele tem amigos bons, aí não é. A situação, Pavinato, é estarrecedora em vários aspectos. Vou pegar, a Geise foi muito feliz quando ela disse, eles têm medo. Olha, o medo é tão explícito, a gente verifica pela quantidade de seguranças que é necessário que os acompanhem para qualquer ação que eles fazem.
Eles vão em determinado local, vão seguranças. Eles não precisariam dessa quantidade de segurança se porventura o povo brasileiro olhasse, é legítimo o que estão fazendo. O estarrecedor é a consciência da ilegitimidade dos atos. Isso é que nos afronta. Aí eu fico pensando, é curioso a ideia do princípio da obediência devida dessas personagens que estão acompanhando e estão ali. Não, porque o chefe mandou, é o princípio da obediência devida. Só tem duas situações em que você encontra o princípio da obediência devida e, pelo amor de Deus, não estou acusando que seja nenhuma das duas no caso em questão. Mas, primeiro, entre os militares, que é justificado, porque o soldado ele tem que respeitar a hierarquia e a disciplina, porque o soldado só é soldado se ele age em função da sua sociedade, porque é a sua sociedade que chora para o soldado que ele a defenda. Esse se justifica. Apesar de haver questionamentos. Mas o soldado do seu superior hierárquico. Exato. Também soldado. Exato. Esse é o ponto que tem que ser ressaltado. Aí se justifica. Mas tem um outro, que é um outro cenário. E vale lembrar, Ayrton Vieira não é militar. Exato. O Taca-lhe-Ferro, que é o apelido carinhoso do Talha-Ferro, não é militar. E o militar que está pedindo essas informações, porque amanhã vocês aguardam e vai vir a doméstica pedindo coisa no TSE. Eu estou imaginando. Só esse PM é militar, mas o Alexandre de Moraes não é superior hierárquico na carreira. Qual é o outro cenário em que você encontra o princípio da obediência devida, que não é legitimado pela sociedade, nem pelas leis, nem pelo sistema e pela ordem jurídica? É dos grupos aproveitando a formação de quadrilha. É dos grupos dos criminosos. Porque se a obediência não for cumprida, o cara morre. São as duas situações em que você encontra o princípio da obediência devida. E me assusta, me deixa estarrecido quando eu vejo a forma como eles se comportam para cumprir o princípio da obediência devida, porque veio do chefe. E aí nós ficamos na seguinte situação. Qual é o quadro real e concreto que o Brasil está vivendo agora? Sinceramente, uma vez a gente estava discutindo sobre o problema da anomia, em que eu citava o Ralph Dahrendorf. Ele dizia, a anomia não existe porque a sociedade é uma construção intelectual. Mas o caminhar para a anomia é a situação concreta quando você identifica quando as autoridades já destruíram a ordem jurídica e usam as leis em seu benefício próprio. E aí você vê que as leis não têm mais nenhuma funcionalidade porque elas não representam nada, exceto instrumentos para os que estão no poder. É o momento em que o povo começa a se revoltar. O que me assusta é ver o quadro que nós estamos vendo, e aí o Glenn, ele vai fazer junto com quem quer que seja, e aí eu começo a perguntar, por que a Folha está fazendo isso? É uma pergunta que vem para mim. Ele vai colocar uma gota, vai colocar outra, até que ele vai colocar um copo, e não uma gota, para dizer, olha, não adianta vocês ficarem aí entre vocês, porque está tudo fragmentado, inclusive vocês são atingidos pelos que nós estamos querendo denunciar. E aí o caos vai se instaurar. Eu não sei, afinal de contas, qual seria o remédio institucional ou o remédio de liderança política. Essa é a razão pela qual é o momento de nós termos líderes da sociedade, para que eles possam dizer, afinal de contas, os caminhos que os líderes da sociedade se apresentam. Os caminhos, professor Suano, ele fala duas coisas. Eu lembrei nessa fala do professor Suano, que ele falou, estou cumprindo ordens. Eu não sei se vocês leram Eichmann em Jerusalém, da Hannah Arendt. Leu? Eichmann em Jerusalém? Porque esse governo Lula e também o Barroso, que é presidente do TSE, do STF e do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, eles vinham insistindo na tecla de que o governo Bolsonaro, sob o governo Bolsonaro, o Brasil passou 4 anos sob um regime fascista. E uma das variantes, um dos gêneros do fascismo foi o nazismo. E o Lula já acusou o governo Bolsonaro de ser fascista, nazista. No mesmo evento em que o Barroso disse, nós vencemos o bolsonarismo. Então vamos deixar isso claro, vamos. Eichmann em Jerusalém, da Hannah Arendt. Hannah Arendt, uma judia alemã, que fugiu da Alemanha e foi morar nos Estados Unidos, para não ser mandada para um campo de concentração. Quando acabou a guerra, formaram aquele tribunal ad hoc em Jerusalém para julgar os líderes nazistas que eles foram capturando ao redor do mundo. Hannah Arendt, ela foi como correspondente da revista The New Yorker acompanhar o julgamento dos líderes nazistas em Jerusalém.
E lá ela escreveu uma série de artigos que depois foram juntados no livro Eichmann em Jerusalém, porque eles iam julgar o general Eichmann, que foi o que idealizou a questão da solução final para os judeus. As câmaras de gás, etc. e tal, nos campos de concentração, nos campos de extermínio. Então ela foi acompanhar o julgamento do Eichmann, lá em Jerusalém, fez os artigos para New York e foi feito o livro Eichmann em Jerusalém. E nesse livro surge uma tese filosófica que marcou a modernidade e ninguém pode negá-la, que é a teoria da banalidade do mal. O que é a teoria filosófica da banalidade do mal? É o seguinte, quando a Hannah Arendt assistiu o julgamento do Eichmann, esse militar nazista que idealizou a solução final, ela ficou espantada com a calma do Eichmann naquele tribunal e com a convicção que ele transmitia de não ter feito nada errado porque ele estava cumprindo ordens legais. Ele estava cumprindo ordens dos seus superiores. E aí é que ela traz o mal, inclusive o mal nazista, ele pode ser banalizado com esse argumento de que eu estava cumprindo ordens. E é isso que parece que está acontecendo nessa ciranda no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Bom, no gabinete de Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Mas me parece que lá não. Me parece que são dois pesos e duas medidas. O próprio ministro Alexandre de Moraes, ele que foi relator de um processo que falava sobre isentar as críticas e as sátiras aos políticos durante a propaganda eleitoral, ele disse o seguinte: olha, quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, que não saia de casa. Ele, quando assumiu essa personagem nesse teatro, né, esse teatro onde as máscaras estão caindo, ele já imaginava o que poderia acontecer. Agora, investigar, julgar e prender, isso é abuso de autoridade e banalização do mal. Exato. E vale lembrar, sabe aquele promotor paulista que combate o PCC, que tem não sei quantos seguranças, já recebeu não sei quantas ameaças de morte? É interessante notar que ele só recebe ameaça do PCC. Gaquia, né? Lincoln Gaquia. É, o Lincoln. Lincoln Gaquia. Ele persegue o PCC, ele só recebe ameaça do PCC. O Alexandre de Moraes recebe ameaça do povo. Quem ele persegue? O Brasil inteiro. O povo. Desculpa, mas é gritante essa comparação. É exatamente isso. A analogia é exatamente essa. Porque de quem que ele tá com tanto medo? Do povo. É isso. Aí, por isso, e assim, e por isso que para ele é tão fácil e isso atenua, isso deixa muito mais potencializada a covardia dessas pessoas. Porque nós, enquanto povo, primeiro nós temos legitimidade para escolher quem vai nos representar. E o STF sequer entra dentro dessa seara de representante. Embora o Toffoli fale aquele absurdo de que é porque a gente passou pela sabatina do Senado, né? Nós demonstramos aqui que temos tem 100 milhões de votos. Isso, ele tem 100 milhões de votos. Isso é absurdo. E isso também é culpa do Senado. É isso é igual um mendigo explicando teologia na Praça da Sé cachaçado. Dá crédito acadêmico pro Toffoli. Foi maravilhoso você ter falado da questão do soldado. Porque eu sou um defensor do princípio da obediência devida entre soldados. Porque a ordem vem diante de um plano de batalha muito concreto em que o inimigo está configurado, mas não vindo do político. Porque o político ele é representante e ele é um servidor e todas as decisões dele têm que ser respaldadas não apenas porque cumprem aquilo que é a vontade geral do povo, ou seja, a interpretação de que é melhor do povo, mas diante da conclusão dos seus pares de que essa ordem se configura, mesmo porque ela tem que estar dentro da institucionalidade, coisa que não está acontecendo. Então o princípio da obediência devida que esses indivíduos estão cumprindo não é a do soldado, não é aquela carregada de honra, que é o que mobiliza a ação dos militares, é a carregada de medo. Não, e não só medo, mas da própria banalização do mal, porque assim... primeiro, e é importante a gente colocar que essa banalização do mal, ela vai se infiltrando em todo o sistema. A gente não tem confiança, não é somente na Suprema Corte, mas é em todo o sistema judiciário. Eu, por exemplo, sou processada, eu tenho medo, porque eu sei que muito provavelmente eu vou perder. Por
Por que eu sei disso? Porque eu sei que o sistema judiciário inteiro é corrompido. Porque se a Suprema Corte se comporta desse jeito, usa todo o aparato para defender os seus próprios interesses ao bel prazer e tem medo do povo, que tem sim um pedido legítimo, o povo em nenhum momento está querendo baixar instituições, está querendo fechar Congresso, não. O povo só quer, o povo só quer que a democracia corra. Então, assim, é a banalização que vai se proliferando em todo o sistema. Falou. É completamente absurdo. É a exemplificação clara do que o Dahrendorf falava. Achei que ele ia falar que era a exemplificação do mal. Não, a simplificação clara não é fato daquilo que o Dahrendorf falava do caminho para a anomia. Ele é configurado nesse medo que você tem, porque você diz, não tenho credibilidade, onde que eu vou? Eu não acredito mais em nada. Sabe o que te resta? O que resta para a sociedade é esse o medo que eu tenho, que a gente caminhe para esse ponto, em que a sociedade ela se fragmente em núcleos que vão se organizar para buscar o poder independente das leis. Eles querem buscar o poder para usar das leis ou vão se organizar para se confrontar. É quase o fenômeno do surgimento das gangues na década de 80, quando começou por essa razão. As gangues surgiram porque não acreditavam no princípio, na jurisdição. Eles não acreditavam na justiça. Por isso que as gangues começaram a surgir, em especial nos Estados Unidos. É assim, o medo que eu tenho é de que a nossa sociedade, ela se retribalize no sentido, o termo, apenas um termo técnico. Criar grupos que vão se organizar para defender os seus interesses e não estão nem aí para o resto da sociedade. Querem o poder para usar as leis em seu benefício. Agora, uma Isso dica, é terrível. Eu quero dar uma dica aos cozinheiros, garçons, maîtres e valets dos restaurantes finos de São Paulo. Entrem na Justiça do Trabalho contra os donos do restaurante, porque vocês têm os seus dados e o seu sigilo violado. Eu tenho certeza. Porque se ele faz isso para alguém que vai visitar o prédio dele, ele fala, hoje eu vou jantar no Paride. Os garçons são esse. Faz aí um relatório deles. Que, afinal de contas, vão servir a comida, né? É o rompimento do Estado Democrático de Direito. Porque os direitos fundamentais Que mensagem essa matéria passa?